mais um pouquinho que eu quero te ouvir. Pode deixar que nada me leva daqui, que com o coração eu tô sempre acordada. Deitar comigo na rede e vem balançar, brincar com a lua, estrelas contar, sonhar com um sítio bem e o mar, que é sol e céu, você a dançar, criança, gato pra fotografar. E o tempo passa rápido, mas filme é filme, a gente monta nossa história pra contar. Ei, cê viu que o beija-flor voltou pra te ver, sentir o perfume que vem de você e a leveza do mundo através dos seus olhos. Cê viu que a chuva parou e o céu se abriu, o sol apontou e a tristeza sumiu, arco-íris riscou, iluminou, coloriu. Que é sol e céu, você a dançar, criança, gato pra fotografar. E o tempo passa rápido, mas sempre volta aqui pra te lembrar que cada instante vale a foto e o teu sorriso vale o meu cantar. Sou eu, você, um barco, a mar e a gente segue dia a dia nossa vida navegar. Fala galera, muito boa noite. Começando mais uma Identidade das Ruas aqui em altíssimo nível, como vocês puderam ver e ouvir aí, né? É isso aí, né, Marcelo? É isso aí, Bruno. Boa noite pra você, Boa a noite. galera toda, a produção, né? Vamos lá, mais um Identidade das Ruas e hoje tá demais, hein? Esse Vamos, programa sempre, se supera, sempre né? tá Cada demais, é verdade. programa um convidado aí realmente especial, trazendo muito talento, muita arte pra gente aqui. E antes da gente começar a saber tudo da nossa convidada aqui, é importante lembrar que o nosso programa é uma parceria da ONG Identidade das Ruas com a Fundação Cristiano Varela, e todo esse programa é financiado pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Então, através desse programa, nós levamos até você potências do cenário artístico e cultural da nossa cidade e toda a região. E hoje, como não poderia ser diferente, apresenta a nossa convidada aí, Isso. Marcelo. Então, cola com a gente que é sucesso. Ó, ela é cantora, compositora, cineasta, tem uma voz angelical, né? Eu fiquei emocionado aqui. Bom, recebendo Potência. aqui, né? Potência total. Ana Clara! Muito Os obrada. aplausos pra Ana. Obrigada, Boa noite, gente. seja Boa bem-vinda. noite. Parabéns. Obrigado tá? por me receberem. Ó, É um honra. prazer estar aqui, viu? Prazer é todo nosso, né, Bruno? Com Tá? certeza. E, como vocês viram o currículo da pessoa aí, Isso. professora, Professora, cineasta, compositora, essa voz que dispensa apresentações, vocês já puderam abrir o programa aí com Isso. ela. A gente queria saber, Ana, como começou a sua história com a arte, com a música? Se isso já vem desde a infância, você teve influência da sua família? Como começou a sua história com a arte e a cultura? Ah, vem desde muito pequenininha, assim. Assim, minha família toda sempre teve uma coisa muito musical. Não conheci, mas parece na minha família teve banda da família, umas coisas assim, Sempre participaram muito dessas coisas. E eu e meus irmãos, dentro de casa, meus pais sempre incentivaram muito a gente com arte no geral, assim. Fiz dança, fiz capoeira. Bacana. E a música sempre foi uma das coisas mais presentes. A gente fez... Eu e minha irmã fizemos aula de piano muito novinha. Depois, a Nayana até continuou, eu não continuei, porque na época fazia outras coisas. Meu irmão fez guitarra, violão.
E eu... Dá pra montar uma banda aí com a família. Às vezes acontece, em algumas festas assim, até rola. Mas eu sempre gostei muito de cantar, mas eu tinha muita vergonha. A parte artística que eu mais fazia, menor mesmo, era dança. Eu fiz dança há muito tempo, fiz mais de 9 anos. Mas o cantar era mais uma coisa que eu fazia dentro do quarto, sabe? No chuveiro. E aí, quando eu fui chegando na adolescência, meu irmão já tocava violão, já tocava guitarra. E eu comecei a ver, a prestar atenção nele tocando. Cheguei a pedir pra ele me ensinar, mas aquilo, ele também era adolescente, zero paciência. Não gosto de ensinar, né? E aí, eu comecei a pegar a cifra na internet, tutorial no YouTube, aquela coisa, e comecei a tirar... Por sua própria conta, você já começou. Por conta própria. E aí fui tirando, pegava a música que eu gostava, que via que a cifra era fácil, aí comecei a tocar, mas tudo assim, dentro do quarto, sabe? Sem plateia ainda. E é isso, meus pais sempre gostaram muito de música, era aquela coisa, entrava no carro, primeiro, antes de ligar o carro, era colocar um CD, sabe? E meu pai levava a gente sábado de manhã, geralmente na loja de CD, a gente, quando comprava algum CD novo, chegava em casa e escutava. Então, a música sempre teve muito presente. E arte também, no geral, meu pai é arquiteto, então ele traz bastante bagagem disso, então a gente sempre gostou também de ver filme, a gente sempre assistiu filme junto e ver quadros e revistas e fotografia, essas coisas assim, sabe? Sempre foi uma coisa muito presente na gente. Um berço bem artístico. E você tem memórias, assim, musicais dessa sua infância? O que seus pais ouviam? O que você cresceu ouvindo, assim? Tenho. Meu pai é alucinado com Pink Floyd, então foi uma coisa muito presente, mas eu acho que mais, assim, foi Pink Floyd não, gente. Queen sempre foi muito presente. Nossa. Então, inclusive, é uma das minhas bandas internacionais, assim, preferidas. Sei cantar todas as músicas, coloco lá, tipo... Com certeza ele não viu o filme, né? Vi. Como é que é Bohemian Rhapsody. Isso, massa. Maravilhoso. E minha mãe muito fã de Elton John. Então, a gente sempre ouviu muito. Família 10, e MPB no geral. Minha mãe sempre gostou muito de, assim, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, a gente sempre ouviu. E Grande Encontro é uma das bandas, assim, né? Não é uma banda formada mesmo, mas é uma das mais presentes também. A gente cresceu ouvindo os CDs do Grande Encontro, volume 1, volume 2, e aí tem grupos de amigos que também são fãs, e aí a gente sempre ouviu. Bacana. Então, é isso. Memória musical que não falta. Tem alguma música, assim, de alguma referência pra você nessa época? Você citou Milton, por exemplo. Lá na TV, ela participou com a gente na TV, já tá disponível aí, quem quiser, ela só corre no link da bio aí do Identidade das Ruas, @Identidade das Ruas no Instagram. E tocou uma pra gente. Você tocaria mais uma do Milton, ou tipo alguma que você tenha lembrança aí da sua infância? Deixa eu ver. Vou tocar... Ou até alguma sua, tipo assim, alguma autoral que tem algumas raízes, tipo assim, que você... Vou tocar alguma de alguma referência. Pode ser Gil? Você manda. Subo nesse palco, minha alma cheira talco como um bumbum de bebê. Minha aura clara, só quem é clarividente pode ver. Trago minha banda, só quem sabe onde ela anda saberá lhe dar valor. Vale quanto pesa pra quem preza o louco bumbum do tambor. Fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Fora daqui.
trago um cesto de alegria de quintal, de quintal. E há também um cântaro, quem manda é a deusa música, pedindo pra deixar derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar. Lá, lá, lá. Fogo eterno pra afugentar o inferno pra outro lugar. Fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Lá, 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 lá. Fora daqui. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Sucesso demais. Maravilha! Que coisa boa, hein? Obrigada. Agora, Ana, conta pra gente, como é que pintou coragem, né, pra sair do quarto e mostrar esse talento aí pra esse povão maravilhoso? Foi difícil, Foi viu? difícil? Ah, Demorou um talentosíssimo. cadinho. Nossa, em casa era direto. Minha mãe e meu pai abriam a porta do quarto. Vem tocar pra gente! Aquela coisa toda. Eu Até em casa mesmo morria de ficava- vergonha. Não, era só eu entrava pro quarto, fechava mesmo a porta. Morria de vergonha. E aí, aos poucos, meus pais sempre gostaram muito de receber amigos em casa. A gente tem uma rede de amigos muito grande, assim, sabe? Amigos mesmo, de conviver, de Bacana. viajar junto, aquela coisa. E então é gente que eu sempre me senti muito confortável junto. E aí, aos pouquinhos, eu fui pegar violão, aí tocava ali quando tava mais afim, assim, quando o pessoal tava lá em casa e tal. E aí eu fui perdendo a vergonha aos poucos, né? Mas ainda travava um pouquinho quando tinha um público mais diferente, essas coisas. Quando eu fui pro Rio, eu toquei em um ou outro barzinho, lá em BH também. Ajudou um pouquinho a perder a timidez Isso. e tal. Mas eu ainda ficava muito insegura comigo, tocando e cantando e tal. E uma coisa que me ajudou muito, eu fiz aula de canto lá no Rio, que não era uma aula de canto, assim, eu não ficava só no Vocalize, aquela coisa pra treinar potência vocal, essas coisas assim. Inclusive, um beijo LED, que foi minha professora, ela é maravilhosa, ela é preparadora vocal. Então, a preparação dela vai além só da questão vocal, ela trabalha muito o emocional, o psicológico em relação ao artista, assim, pra você conseguir entrar... Uma das coisas que ela falou, que eu lembro, ela falou assim, você acha que Elis Regina tava sempre feliz? Ou você acha que ela tava sempre brava pra cantar? Porque tem música que ela entrava e cantava que parecia que ela tava a ponto de jogar uma pedra em alguém. É verdade. E não quer dizer que ela tava brava, ela tem essa preparação para que a voz dela passe a emoção que ela quer passar. Um intérprete 100% ali na Exato. música. Aí ela até falava, tipo, você tem uma vantagem que você consegue fazer isso já muito bem, só que dá pra perceber que você trava muito. E eu realmente travava muito, assim. Às vezes eu sabia que eu conseguia atingir certo tom, alguma coisa, e eu não ia. Eu ficava muito insegura. E aí ela fez um trabalho comigo muito bacana, assim, de respiração, técnicas do teatro, inclusive, né? O teatro foi uma coisa que me ajudou muito, que eu fiz lá no Rio. Bacana. E aí me ajudou a ir perdendo essa timidez também. E a vida vai ajudando também, né? A gente começa a parar de ligar tanto porque que os outros vão pensar, julgar, né? isso. É mais julgar, né? A gente para de preocupar tanto com o julgamento dos outros. Aí eu acho que foi aos pouquinhos. E quando foi que você virou a chave? Porque hoje você tem músicas nas plataformas digitais, Sim. né? Quando que você começou? Não, isso aqui agora vai se tornar profissional. Tipo assim, comecei a cantar aqui pros amigos e tal, me preparei vocalmente aí, expressão e tudo mais. Quando que foi? Qual a época que foi que você percebeu que agora virei a chave? Então, eu fiz uma música em 2016, se eu não me engano foi em 2016, ela é até uma música em inglês, eu tenho 2 músicas em inglês, essa é a única que tá nas plataformas, inclusive, que a primeira foi a primeira música que eu fiz. A primeira música que eu fiz, ela é em inglês. Eu nem lembro como é que toca ela, pra ser muito sincera. Mas essa outra eu fiz e eu lembro que eu compus em casa e eu gravei com o celular. E aí, eu cheguei no outro dia no trabalho, cheguei pra uma amiga e coloquei e falei, amiga, escuta aqui. Aí ela colocou e falou assim, nossa, amiga, eu adoro essa música.
que música é essa mesmo? Eu falei, então, eu fiz ontem. Aí ela, mentira, amiga, isso tem muito cara de música que toca em filme. Aí eu falei, obrigada, acho que isso é bom, né? Aí ela, não, peraí. Aí pegou meu celular, foi levar pro diretor do programa, que a gente trabalhava junto, né? Aí ele voltou assim e falou, Ana Clara, você consegue gravar essa música no estúdio? Aí eu, acho que sim, né? Bora. Ele, então bora, que a gente vai colocar ela no programa. Aí eu falei, epa, aí já é outro nível, assim, sabe? Aí foi a primeira vez que eu gravei no estúdio, gravei essa música. O meu cunhado tem um estúdio, ele é produtor fonográfico. E aí gravei com ele, minha irmã me ajudou muito. Aí já foi a primeira parte profissional, assim. E depois, pra gravar todos os outros, quem deu muitos empurrões, porque eu já tinha gravado, e depois fiquei um tempão sem tocar e tal, trabalho, outras coisas. Aí a segurança que eu tava tendo, eu fui perdendo, porque é aquilo, né? A prática vai passando. Constância ali. Aí Camila ficava, não, você tem que gravar suas músicas, não, tem que gravar. Aí acabou que na pandemia tava tudo fechado, aquela coisa, minha irmã mora no Rio, ela tava querendo vir passar o tempo, já que tava isolada aqui em Muriaé. Aí a Camila falou, olha, se o Gustavo, já que o estúdio tá fechado e não tá em ninguém e tudo mais, então tá isolado também, né? Se ele falar que te grava nesse fim de semana, eu te levo, a gente vai, busca a Nayana e aproveita pra gravar suas músicas. Aí a gente foi e gravou tudo num fim de semana, assim, foi batidão. Gravamos num dia todo o violão, no outro todas as vozes. E aí foi isso, tipo, acho que foi quando eu falei, dá pra ser uma coisa profissional mesmo, né? Não é só brincadeira em casa. Hobby ali, né? Obrigado, Camila, tá aqui. Parabéns, né? Sorte nossa, né, Sim, com certeza. E será que a gente poderia ouvir essa música em inglês? Como tá esse? Será que eu vou lembrar, gente? Claro Muito tempo que eu não toco, tá? They say I talk too much. They say I feel too much. My head is spinning round and round. I just can't stop my heart and all my thoughts from seeing the dark. So I kept my feelings trapped inside before you. Muito tempo já que eu não gancho toco pra galera ela. correr lá no Spotify? Ó, lá tem ela inteira. Eu acabo que, tipo, tem música minha. Essa coisa de tocar em outros lugares, dependendo do lugar. Tem gente que não gosta de música internacional e música em inglês. Aí eu acabo que ela é uma música que eu fico muito tempo sem tocar. Aí na hora de lembrar, não vem de jeito nenhum. Pegando o gancho aí no que você falou da Camila, desse incentivo, né? Às vezes a gente percebe vários artistas, né? Essa potência, né? Do talento para composição, para música em si. Mas a importância de ter esse suporte, né? Que muitas vezes essas pessoas não aparecem ali, não estão no palco, mas são essa base. Você teve isso na sua família, né? Mas você tem, além da Camila, pessoas assim, que te motivaram, que foram referências para você, como o caso da sua professora, que você gostaria de citar e agradecer aqui? Sim, nossa, demais, assim. Camila, obviamente. Meus pais, muito. Apesar de ser aquela coisa, assim... Eles sempre me incentivaram muito, mas aí vem aquela cobrança minha de, caraca, eu tenho que ser muito boa, sabe? Assim. Mas eles sempre tiveram ali para dar todo o suporte. Minha mãe, inclusive, que me ajudou na época eu não tinha condições de bancar a aula.
com a LED, foi minha mãe que me ajudou, sabe? Eles, em relação à arte, essas coisas, eles sempre deram todo o suporte do mundo. Meus irmãos, demais. Nayana, muito, assim. Tipo, sempre que eu precisei... Quando eu fui gravar a primeira música, ela trabalhava no dia, ela conseguiu folga pra ir comigo pra gravar, sabe? Então, sempre tiveram muito presente. E meus amigos. Alice, Isabela, assim... Todos sempre muito presentes. E meus primos, eu componho, assim... A música da minha avó, eu acabei de compor, mandei para um primo meu, ele, caraca, nossa, muito linda. Aí eu componho outra, eu mando para algum amigo, sabe? Tipo... Já dá aquele suporte, aquela motivação ali, né? Sim, não, eu tenho... graças a Deus, eu tenho muita gente junto comigo, sempre me dando muita força, sabe? E eu acho que faz toda a diferença, porque é isso, a gente às vezes se questiona, a gente tem insegurança ali, eu acho que todo artista tem, e todo mundo, na verdade, não precisa ser artista. Qualquer profissão que você tiver, você fica inseguro. E se você não tiver gente com você ali pra te colocar pra cima, às vezes, que é muito necessário, a gente acaba duvidando da gente mesmo, né? Então, isso eu tenho muito, graças a Deus. E tem parcerias também pra compor? Ou você só compõe sozinha só? Composição, não. Todas as músicas que eu fiz foram sozinhas, assim. Não cheguei a compor com ninguém ainda, não. Tenho amigos que compõem maravilhosamente bem, mas ainda não tive a oportunidade de compor junto com eles, não. Por enquanto. E aqui, Marcelo, a gente recebeu vários artistas que tem, e cada um tem o seu processo ali de composição. Às vezes a pessoa tá num lugar e viu uma coisa que inspirou. A gente teve aqui pessoas que na pandemia tiveram esse processo criativo mais forte devido aos impactos. Para você, como funciona o processo criativo na composição? Vai muito das minhas experiências pessoais, assim, e pessoas que fazem parte da minha vida. Eu tenho uma música Maninho, que eu fiz pra minha avó. Eu falo que é pra minha avó, mas não é só pra ela, assim. Ela fala de toda a minha infância, de todo mundo que faz parte da minha vida hoje também, inclusive. A primeira estrofe dela é falando da infância, é lembrando tudo que... Toda a minha bagagem, assim, sentimental da minha infância, da minha avó. E minha avó morava numa casa com mais 3 irmãs, então... Eu brinco que eu tenho 4 avós, né? Tinha 4 avós nessa casa, porque elas também cuidavam da gente. Então, é sobre essa casa e minha infância ali naquele quintal com meus primos, com amigos, e hoje também com quem faz parte da minha vida. E ela veio de um dia, eu tava perto do meu aniversário, era em agosto, e eu tava assim, com minha avó, já tinha dias na cabeça, sabe? Muito. E nesse dia... eu tava muito sentida, assim, com muita saudade e tal. E aí eu peguei o violão, coisa que eu fazia bastante lá, assim. Peguei o violão, comecei a brincar e aí eu fiz um acorde que... Falei, epa, ficou legal. Mas não foi ficou legal, tipo, vou inventar uma música aqui agora. Foi ficou legal e aí já... Tum! Já compus a música toda. Foi, tipo, acho que em 20 minutos eu fiz a música, sabe? Eu tenho uma música que eu fiz pra Camila também. A gente fez uma viagem, e aí durante a viagem foram acontecendo várias coisinhas, tipo, tinha um beija-flor, foi inclusive a que eu comecei tocando, chama Pra Fotografar. Ela tinha me dado uma câmera de presente, tinha pouco tempo, e aí a gente levou a câmera pra viagem, chegou lá, tinha um beija-flor que todo dia vinha na casa, e aí tinha uma vista linda pra praia, assim, e aí tinha um barquinho que todo dia ficava ali. Então, são essas coisinhas, assim, que... Muita memória afetiva, né? Sim, que você coloca. Exatamente. E na pandemia também, eu fiz 2 músicas na pandemia, uma tipo, uma esperança maior, assim. Fiz até pensando muito nos meus pais. Eu falo com eles que é música pra eles, assim, porque eu fiquei sem vê-lo, via pela calçada, assim, né? Ia lá, dava tchau de longe, mas sem poder abraçar e aquela coisa. E aí eu fiz pra eles, chama Quando Passar. E eu fiz uma outra já que é meio que uma crítica social a tudo que estava acontecendo, as notícias que a gente via, né? Muita gente morrendo, muita gente tendo que... não podendo ficar na segurança de casa por N fatores. Muita gente não tinha nem segurança em casa por causa disso, de várias coisas. E aí, essa outra foi mais uma crítica social, assim, não é nenhuma experiência própria minha.
mas é de tudo que eu tava sentindo no momento também. Então, acho que é muito das pessoas que estão ao meu redor e das coisas que eu tô sentindo, mesmo que não seja diretamente comigo, mas que... Se transforma isso em música, né? Vamos, então, de Ninho, pra fazer essas memórias afetivas da infância aí. Casa grande, café da tarde, portão sempre aberto, sorriso na entrada. Dona Marcelina vinha sempre abraçar, fica à vontade, cê tá em casa. Coração que aprendeu desde cedo que amar é multiplicar. Seu sorriso não cabe no peito, só me resta contigo sonhar. Vou fazer dessa árvore a casa da selva que vai nos salvar dessa dor. E o quintal é um mundo maior, quero um de nós visitou. Vai espalhar seu amor no mundo, vai abrir as asas e soltar. Mas lembra daqui com carinho. Passarinho que voa, mas sabe aonde fez ninho. Que o fruto já caiu do pé e a água do rio mudou. Se a vida só faz correr, só me resta ver o sol se pôr e juntar os amigos, cantar e beber o tempo que vivemos. E o futuro compor no compasso da música que seremos. Vou espalhar seu amor no mundo, eu vou crescer e aprender como errar, mas te carrego bem pertinho. Passarinho que voa, mas sabe aonde é seu ninho. Passarinho que voa, mas sabe aonde fez ninho. Passarinho que voa, mas sabe aonde é seu ninho. Passarinho que voa, mas sabe, ele volta pro ninho. Linda demais. Bem cara de vovó Sim, mesmo, né? por mais que seja assim, uma história muito pessoal sua, não tem como não linkar com as nossas avós, com essa coisa do final de semana que você vai pra casa da sua avó. E tudo mais. Eu tenho muita gente que fala que é a música preferida. Porque lembra isso, assim, principalmente meus amigos, tipo, Camila fala que é a preferida dela, alguns primos dela também, e alguns outros amigos meus que vêm dessa coisa de poder conviver com a avó e chegar na casa da avó fim de tarde, aquele cafezinho na mesa que tá sempre, sabe? Aquela coisa, aquele bolinho acabou de sair do forno. Já vou, no dia dos avós, vou tocar essa música. Mas, Ana, você participou também do festival Nona Cena aqui em Muré, né? Conta pra gente como foi a experiência. Foi muito... Como é que eu vou falar? Foi muito novo pra mim. Eu nunca tinha sido gravada tocando. Foi muito diferente e foi muito legal participar. Foi junto com um pessoal incrível, a equipe maravilhosa, tanto a equipe de gravação que estava lá, o pessoal que estava gravando, o pessoal do som, sensacional, e os outros artistas também que tocaram, os outros cantores, compositores, eram maravilhosos, assim, alguns amigos meus que eu já conhecia, outros não, e foi muito legal quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. Porque, inclusive, eu acho que tinha que ser uma coisa que acontecesse mais, né? Assim, na época a gente foi online por causa da pandemia, né? Mas eu acho que é uma coisa que super poderia ser presencial, né? Anual, né? Sim. Antigamente tinha, Exato. nos anos 70 e 80...
Eu lembro. Tinha um festival da música, canção. Cara, tão gostoso, Pois tanta gente. E a gente bacana, cresceu talentosa. ouvindo, assim, meus pais, amigos dos meus pais, tios, né? Falavam, nossa, aqui em Muriaé a cena musical era Isso. incrível. Tinha festival, sei lá do quê, tinha isso, tinha aquilo. E a nossa geração não vem disso, né? E não por falta de talento, né? É, Porque, tipo, exatamente. muito Esse pessoal que participou do Nova Cena, Tanta né, junto gente comigo, talentosa. incrível. Tem um amigo meu que participou, o Zé. As letras dele são sensacionais. Eu nunca vi alguém tocar violão igual ele, sabe? Então, aqui em Muriaé e na região, a gente tem talentos incríveis. E aí, quando me convidaram, eu fiquei, assim, muito feliz. Na hora de gravar, tava morrendo de nervoso. Mas foi muito legal, foi muito bom. A gente teve um feedback muito bacana. Todo mundo que assistiu gostou muito, sabe? Quero Foi fazer bem um legal. pedido aqui. A Dir e o Bruno fazer esse festival pra gente. Ó, partiu, Esses dois talentos aí, não? Eu acho, Nossa, isso é bom demais. Tem todo o meu apoio. Eu também, né? Tamo junto, vamos movimentar isso aí. E por mais que a gente saiba que o nosso país não valorize tanto quanto deveria a arte, a música, os artistas independentes, foi um escape gigantesco para a maioria das pessoas na pandemia, né? Foi o que deu um pouco de saúde Exatamente. mental, um pouco de conforto para a maioria das pessoas. Então, É realmente... onde eu falo, né, que entra a hipocrisia de você não valorizar a arte e, ao mesmo tempo, sentar na frente da televisão Sim. e colocar uma música pra ouvir, né? Colocar um vídeo no YouTube, colocar, sei lá, tipo, filme pra assistir, série pra assistir. Ou abrir uma revista e ver qualquer coisa, sabe? Tipo, a arte tá na roupa que você tá vestindo todos os dias. Aquilo ali foi um designer que estudou a arte que tá fazendo. Tudo que a gente faz, a arquitetura que você tá vendo enquanto você tá andando de carro na sua cidade, o prédio que você olha e fala, esse é feio, esse é bonito, aquilo ali é pura arte, sabe? E aí você não valorizar isso, uma coisa que está presente em absolutamente tudo. O celular que a gente usa, existe um design por trás dele. E o design é o quê? É um artista. Sim. Então, assim, a arte está em absolutamente tudo que a gente faz, tudo que a gente usa. E aí as pessoas falam, a arte é bobeira. Então, você não vai viver, Sim. né? A arte tá em tudo, a gente respira E, a arte né, tá em tudo. e Então na tem que pandemia- valorizar mesmo. E na pandemia isso ficou gritando, né? Porque era a hora que você tava lá preso em casa. Pô, vai ter um showzinho hoje de fulano de tal ao vivo. Vamos Você lá. colocava lá pra assistir. E, Ana, música e cinema, como que foi essa mistura? Conta pra gente um pouquinho da sua formação e da sua atuação aí no cinema e no audiovisual. Quando eu fui embora de Muriaé, eu fui pra fazer arquitetura. Eu ia seguir o caminho do meu pai, aquela coisa, mas comecei arquitetura, achei tudo lindo, maravilhoso. A minha faculdade, tenho nada a reclamar, eu fiz 3 períodos só. Mas eu vi que não era aquilo que eu queria, assim, como profissão mesmo. Eu sou apaixonada até hoje, invento coisa em casa, adoro ver conteúdo sobre, mas não é o que eu gostaria de fazer como profissão. E aí, minha irmã, na época, ela já estava formando em cinema. Já tinha formado, na verdade. E eu tranquei a arquitetura, não foi pelo cinema. Na época, eu sempre gostei de cantar, já gostava de cantar. E aí, a New York Film Academy veio no Brasil fazer audição. E foi, eu acho que, o único ano que eles fizeram audição gratuita. Você não tinha que pagar pra fazer. Você tinha um número restrito lá, mas eu consegui fazer a inscrição para poder fazer essa audição. E aí, eu já estava querendo sair da arquitetura. Aí eu falei assim, pô, vou fazer essa audição. Se der certo, vai ser o meu sinal de que realmente não é para eu continuar. E aí, eu fiz a audição no Rio e passei. Eles me deram, na época, o máximo, a bolsa maior era de 50%. Eu ganhei a bolsa. Acabei não conseguindo ir, porque era muito caro mesmo com a bolsa. Mas eu passei, era uma audição para teatro musical, na New York Film Academy. E aí eu passei e falei, cara, Recebeu o sinal, né? Que você precisava. sinal que eu precisava. Aí eu tomei coragem, contei pros meus pais que eu queria trancar a faculdade e tudo mais. E meses depois eu já fiz vestibular pro cinema. Aí passei e fui pro Rio. E logo que eu entrei, eu já, assim, eu amava filme. Era uma coisa até que eu já conversava muito com a minha irmã.
Eu já sabia muito, assim, eu gostava de ver filme, eu não via só o filme. Eu vi o filme, e aí eu vi o making of, na época já tinha DVD. Ali, né? Todo DVD tinha lá o making of, aquelas coisas tudo. Eu já assistia aquilo tudo, eu adorava. E aí, quando eu comecei na faculdade, nossa, eu fiquei maravilhada, assim, tipo, tudo que eu fui estudando, eu falava, caraca, muito legal, muito legal. E às vezes as pessoas não têm noção do que se precisa para fazer um conteúdo audiovisual. Tipo, o tanto de coisa que tem por trás, sabe? Não é só você pegar uma câmera, aquela história de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, tá feito? Não está, gente. É muita coisa que precisa. E aí foi isso, eu comecei, saí da arquitetura, fui pro cinema, já comecei, no primeiro período já comecei a trabalhar na faculdade, e aí depois já comecei a trabalhar por fora, para uma produtora também, participei de várias produções, vários programas de TV, trabalhei mais em programas de TV, filme na faculdade, eu fiz alguns, e antes de vir embora de Muriel, eu trabalhei num longa-metragem para infantil. Foi pro público infantil, a gente gravou lá no Rio também. E foi bem legal, assim. Foi a primeira vez num longa. Então, a produção foi maior, eu fiz direção de arte. E aí foi trabalheiro, mas foi muito legal. Muito legal. Bacana. E aí, esse último filme que você fez, voltado para o público infantil, te motivou para a área que você hoje exerce, que é a pedagogia, com esse contato com as crianças, ou não? Foi uma coisa... Na verdade, eu já vinha com isso. Quando eu fiz o filme, eu já estava no final da faculdade, eu já tinha feito, inclusive, meu TCC, que era sobre o cinema dentro... Como que a gente poderia usar o cinema de animação, especificamente, porque é para criança, dentro da educação. Como que isso poderia auxiliar dentro da educação na formação psicossocial infantil. E aí... Eu já dei, assim, eu sempre convivi muito com criança. Sempre tive uma afinidade muito grande, assim, para esse contato, de saber lidar, de saber cuidar também. Eu tenho essa coisa, muito cuidado com criança desde sempre. E aí, durante a faculdade de cinema, isso veio vindo, sim, já muito. E eu comecei a trabalhar em ONGs lá no Rio, que trabalhavam com o público infantil. Bacana. Fiz parte de uma ONG que trabalhava em hospitais infantis e numa creche. E aí, quando eu comecei na creche, falei, é isso que eu quero fazer. Aí, creche, bebezinhos mesmo, assim, 1 aninho, 2 aninhos, e aí, aquilo, eu falei, nossa, eu quero trabalhar com isso, sabe? E aí foi onde surgiu a ideia do TCC de como que eu poderia trabalhar o cinema dentro daquilo ali. E aí eu terminei o cinema, voltei para Muriaé, cheguei trabalhando no CRAS aqui, que é com criança e adolescente, e eu falei, é essa área, assim, eu amo cinema, eu amo a música, mas se eu puder juntar isso com a educação... O combo perfeito. O combo perfeito. Aí eu resolvi fazer pedagogia e, assim, não podia estar mais feliz, sabe? Se encontrou. Sim. É que ela é super calma, né? Até as luzes. É verdade. Você não tem cara de ficar nervosa nunca, né? Eu fico. Até a música, o jeito de tocar, aquela calma, aquela paz. Sim, transmite muita paz, né? É verdade, Ana. Então, assim, acalma a gente, entendeu? Você Obrigada. Ouvindo tocar aquela tranquilidade, né? Eu fico muito feliz de ouvir isso. Nessa correria que a gente tá, quando você para, tipo assim, você vai ouvir uma música, você viaja nessa letra, você volta, tipo, em momentos que nessa correria a gente acaba não valorizando. E você tem esse, acho que um dom, né, de trazer isso pra gente. Obrigada. Isso é realmente muito, muito bacana. Eu fico muito feliz de ouvir isso. E nós também, né? Graças a Deus, maravilha, né? Sim. E a gente fala muito aqui sobre o artista e sobre a voz que o artista tem na sociedade. Principalmente você que une áreas como a educação, a música, o audiovisual. Você falou sobre uma música que você fez, que é uma crítica social. O que você hoje, como artista, como um profissional aí de várias áreas, sente que você precisa falar para a sociedade hoje? O que a Ana gostaria de falar e gostaria que fosse mais falado e discutido na sociedade, assim, na sua opinião? Eu acho que muitas coisas, assim. Acho que tá gritando a necessidade de falar mais sobre racismo, sobre consciência de classe, que tá faltando bastante. E é isso, a gente tem muita desigualdade, sabe? Muita. Não só desigualdade financeira, mas
social, assim. E aí, a gente tem muitas pessoas em vulnerabilidade, tem muitas questões que, né, tipo, o machismo, essas coisas todas, elas atingem a sociedade como um todo. Mas eu acho que, principalmente agora, é o racismo e consciência de classe. É uma das coisas que a gente mais viu nos últimos anos, assim, sendo necessário falar, que as pessoas estudem, porque tem muito material bom, gratuito na internet, ninguém precisa. E, assim, a gente tem isso aqui o tempo todo na mão. Então, você não procurar isso é por opção, sabe? E aí, eu acho que é muito prejudicial hoje para a nossa sociedade inteira. A gente precisa aprender mais, porque acho que ter empatia é uma das melhores e mais importantes coisas no nosso dia a dia, assim. A gente saber olhar para o outro e se colocar no lugar do outro. Muita gente acha que empatia é você se colocar no lugar do outro e, como que eu me sentiria no lugar do outro? Não é como você se sentiria no lugar do outro. É como que o outro se sente no lugar dele, entendeu? Sim. E entender que as coisas que ferem o outro não são as coisas que te ferem. Nunca vão ser. Cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua vivência. Então, é isso, assim, tipo, aprender a olhar para o outro, enxergar mesmo o outro, né? E não querer se colocar e colocar as suas expectativas e as suas vivências em relação ao outro, né? Sim. A gente, às vezes, faz muito isso no automático. E eu acho que isso é uma das piores coisas. E é isso, eu acho que é muito importante, é uma coisa que eu tento muito trazer para dentro de sala de aula com as crianças, trabalhar isso do racismo. Eu acho que tem que ser desde muito pequenininho, sabe? Para que elas entendam. Social, né? Sim. E é isso, entender... Respeito é tudo, não. Exatamente. Entender toda essa estrutura racista que a gente vem, como que a gente pode mudar isso. Entender que a gente tem ferramentas para mudar e como que a gente pode mudar. Entender o nosso privilégio, eu acho que é a principal parte delas. O meu, assim, eu sei que eu sou extremamente privilegiada, eu sei que eu venho de uma família extremamente privilegiada, e entender isso para mim foi muito importante, sabe? E é isso que eu quero E não se isentar da luta, né? Porque você entende os privilégios, mas aí usa deles para levar essa luta, né? Eu acho que é meu dever, assim, né? Tipo, já que eu tive tanta oportunidade e tanta possibilidade mesmo, que muitas pessoas no Brasil, no mundo, né? Mas no Brasil não tem. Eu tive muitas oportunidades. Eu poder fazer as aulas que eu fiz quando eu era pequena, eu poder ir embora de Muriaé quando eu era pequena, eu não ter que preocupar que eu ia chegar da escola e não ia ter almoço, sabe? Sim. Tipo, eu sempre tive comida na mesa, eu sempre tive alguém cuidando de mim ali, preocupado que horas que eu ia chegar, ir para me buscar, para me levar onde precisasse. Então, eu entendo como que isso é um privilégio gigante no país que a gente mora. Sim. E aí, eu usar essas oportunidades que eu tenho para tentar reverter para quem não tem esse privilégio, eu acho que é mais do que... tipo, é o meu dever, eu tô fazendo o mínimo, Sim. sabe? E na sua música, essa música que você fez na pandemia, fica muito claro isso, essa divisão de classe, essa desigualdade. Sim. E realmente me chamou muita atenção a letra. Eu gostaria que você tocasse ela pra gente. Toco. Eu posso só até falar, na época da pandemia, tava passando uma novela que eu odiava, inclusive. Nossa! Eu achava uó. E tinha uma personagem nela que chama Tereza Cristina, da Cristiane Torlone. Ah, tá. Eu chamava de Tereza Cretina. Que era tão chato. Desculpa. Apesar que eu não via, não, mas eu falava no meu programa de rádio o resumo da novela. Também. Eu chamava de Tereza Cretina. Tão cretina que era. Eu não aguentava assistir. E era... Eu acho que foi muito marcante, porque tipo, era a personificação duas caras, né? Daquelas... eu acho que duas caras. E aí... Porque eu não sei se vocês lembram, mas um dos primeiros casos do Covid aqui no Brasil, foi um dos que mais bombou, assim, no início, porque foi o que chamou a atenção para tudo, foi de um casal que tinha chegado de viagem e obrigou a empregada doméstica deles irem trabalhar, e aí eles pegaram Covid, e ela pegou Covid também, se eu não me engano, ela faleceu. Então, isso ficou, tipo assim, cara...
cadê? Sabe? Cadê a empatia? Cadê o respeito? Cadê a consciência de classe? E a questão de consciência de classe na época da pandemia foi tipo, meu Deus, sabe? Você entender que tem gente que não tem nem água em casa diariamente, sabe? Sim. Pra lavar a mão. Então, como é que você faz? E aí, essa personagem, Tereza Cristina, eu falo o nome dela na música até. Por causa disso, eu ficava revoltada. Quando eu via ela na televisão, eu falava, que raiva! Vento e céu aberto e a gente querendo mais. Tudo certo, olha o que ficou pra trás. Tudo aqui, mas já não importa mais. Ver de perto a falta que a vida faz. E a gente querendo mais. E a falta que a vida faz. E a gente querendo mais. O sol brilhando lá fora, a natureza pulsando. E a galera preocupada com o último modelo da maçã que tá lançando. O mundo morrendo, o ar acabando. E a galera correndo pra juntar mais dinheiro do que o outro tá juntando. A Dona Maria arrisca sua vida todos os dias pra Tereza Cristina poder deliciar seu café. Na varanda da cobertura, de frente pra praia, enquanto assiste sua TV com tecnologia de ponta. E ainda dizem que é utopia querer viver no meio do mato, sem depender do dinheiro e dessas coisas que esse mundo doente fala que te dá, mas que depois chega a conta. E a gente querendo mais. E a falta que a vida faz. E a gente querendo mais. Maravilha! E a gente querendo mais, né? Na calma dela, ela consegue Consegue. passar essa mensagem tão necessária. Né? Isso da Tereza Cretina. Isso da Tereza Cretina, né? É maravilha. Agora, Ana, quinta passada você fez um show na Feira Evaldo Calcano, né? Feira de artesanato. Sim. Aqui na nossa cidade. Como é que foi essa experiência? Foi muito legal. Eu tava muito nervosa. Eu fiquei muito nervosa. Ia ser a primeira vez que eu ia tocar em Muriaé, assim, pra público maior, assim. Tipo, maior que eu digo, porque uma coisa, você tocar em barzinho, você tá tocando pra quem tá ali. Sim. Mas você tocar no meio da rua, você tá tocando pra quem tá passando na rua, Isso, sabe? E aí, é isso. Tipo, entra aquela coisa de, pô, quero agradar quem tá ali. Quero que quem estiver passando sinta vontade de ficar, sabe? Então, eu tava muito nervosa. E eu queria um repertório mais animado também, para que quem estivesse ali pudesse animar. E foi muito legal, eu consegui juntar um repertório bacana e no final... E assim, no início, você fica aquela coisa, eu fiquei muito nervosa, porque o pessoal tá chegando, então eles estão vai conversando, encontrando o pessoal, e aí você não tem esse retorno de quem tá ali, assim, tipo, tá bom, tá ruim, aí eu comecei a ficar nervosa, mas aí foi chegando um ou outro que começava a olhar, cantava a música junto, aí vai dando mais segurança, força, né? vai dando uma força. Aí depois foi só alegria, porque no final fui tocando, fui chamando o pessoal pra cantar junto, terminei cantando Alceu Valença, e o pessoal cantando junto, gritando junto, aí terminei, pediram mais, e aí foi muito legal, Feedback foi uma experiência sucesso, muito boa. Essa do Alceu não pode faltar nos repertórios da galera, que todo mundo passou aqui, né? Sim, Sempre tem um Alceu na sua... Como é que é? Na playlist, né? Ah, o seu é maravilhoso. Pô, demais. Nossa, eu sou fã. Nem sei quantos shows que eu já fui dele. Todo que tinha lá no Rio, eu fazia questão de ir, porque assim... Eu vi um vídeo dele no Instagram, o pessoal de rua, artista de rua, né? Você já viu também? Que ele parou e tocou junto. Que maravilha isso aí, cara. Não, eu já era fã dele, depois eu fiquei mais fã dele. Ele é sensacional. Gente Gente como a gente. Ué. Porque o artista tem que ir, igual o Milton fala, o artista tem que ir onde o povo está, não é verdade? Ele é sensacional. Porque tem uns que é meio estrelão, né, Ana? Tem. Mas tem que ser povão, cara. Igual e isso faz toda a diferença. É impressionante. Você ir num show de um artista que tá ali e que
que valoriza o público que tá ali junto Isso, dele, né? Porque eu isso. já fui em show que o cantor entrou, mal dá boa noite, mal olha pra você e Tá ali por obrigação, parece, né? e o Alceu, ele entra, ele canta com você, ele Isso. faz aquele... Eu canto um pouquinho, você canta um pouquinho, sabe? Aquela coisa muito legal. E é uma incoerência o cantor, o artista não valorizar o público, porque é o público que coloca ele naquele, Exatamente. naquele Se não tinha patamar, nem show pra fazer, por que ele ia estar ali, né? É. Na Madalena revi teu nome, na Boa Vista quis te encontrar. Rua do Sol da Boa Hora, Rua da Aurora vou caminhar. Na Madalena revi teu nome, na Boa Vista quis te encontrar. Rua do Sol da Boa Hora, Rua da Aurora vou caminhar. Rua Benfica, tem saudade na piedade de quem passou. Rua Benfica, boa viagem na piedade, cantado pelas ruas que andei. Procurei, te encontrar pelas ruas que andei. Procurei, te encontrar pelas ruas que andei. Procurei, te encontrar pelas ruas que andei. Procurei, te encontrar. Sucesso demais. Maravilha! Errei uma coisinha ou outra ali, que fiquei nervosa, mas... Perfeito. Ana, é uma outra referência que você já citou fortíssimo para você, é Milton Nascimento, né? Sim. E a gente teve o privilégio aí, ele fez a última turnê aí, né? Inclusive, eu tive o prazer de assistir lá no Rio, foi sensacional. Eu fui também. E quando a gente fala sobre a luta contra o racismo, eu percebi muito isso da representatividade. Ele chegou, Sim. a abertura do show, assim, é como se fosse realmente um rei, assim, Sim. ficou fantástico. Acho que ele tava igual um... Assim, eu sou do Umbanda, então... Era um orixá. Pra mim, ele ali tava personificado, sabe? Assim, Sim, tipo... foi lindo demais. Lindo. E como foi pra você participar, que você também foi, né? Você e a Camila foram no show, ver essa representatividade, essa referência pra você mesmo. Como foi essa A experiência? gente foi um presentão de um amigão nosso, do Gabri. Inclusive, obrigado, Gabri, pela oportunidade. Eu chorei igual um neném. A gente chorou da hora que começou o show até no final. É isso, assim, ele tava ali, é uma potência tão grande, uma força tão grande. E aí tinha aquele pano pendurado, a voz de Deus, Sim. com a foto dele lá. E essa questão da representatividade eu acho que é muito importante, né? E ele vem de uma carreira sensacional, né? Foi eleito aí um dos melhores discos da história, né? E é isso, a música do Milton, ela traz muitos sentimentos, né? Ela traz muita bagagem. Você consegue fechar o olho e visualizar ali cada coisa que ele tá tocando. E a voz dele não tem explicação. Sim. Ele te faz sentir cada coisinha ali. E o show foi sensacional. Quando ele tocar, assim, a banda maravilhosa, né? Os backings maravilhosos também. Mas a voz dele ali cantando. E durante o show, ele falava... Ele não é muito de falar, né? De ficar falando. Eu falo muito, mas ele... Milton não é tanto de falar nos shows, mas ele falou algumas coisas, assim. Eu queria dedicar esse show. Aí ele falou, e depois que ele tocou uma música, ele cantou, ele falou, e viva a democracia, né? Então, foram coisas muito fortes, assim, que você vê como que pra ele é muito importante. Ele, né, vem de uma trajetória aí que fala muito músicas sobre a ditadura, essas coisas. Então, é isso, é muito importante. Ele estar ali e ele fazer essa turnê de 80 anos foi inesquecível, assim. Poder estar em um dos shows dessa turnê foi inesquecível. E é isso, assim, foi muito, muito, muito gratificante, muito
Sucesso demais. Marcelão, Bom. a gente, no programa de TV a gente falou algumas coisas sobre inspirações de composições e tudo mais. E aí teve uma música que a gente acabou não tocando lá, que acho que é mais do que merecido que a gente toque aqui. Porque a música foi especialmente feita para Camila, que ela se intitulou motorista da artista, né? Ah, foi a primeira? Foi a primeira. Ah, então a gente abriu aqui. A gente abriu com ela. O programa que ela estava reforçando para que a gente não deixasse de tocar aqui. Mas foi homenageada aí na abertura do programa. Eu queria que você tocasse mais uma, então, autoral pra gente aí. Claro. Cê tá cansada, menina? Não se sinta ofendida. Se importa de conversar. Eu ando dia e noite, porque a vida não para e eu preciso alcançar. Eu lembro quando eu vivi um canto longe daqui, com um sorriso ao luar. Mãe, sabe, eu sinto saudade. Quem sabe se eu te escutasse, eu poderia voltar. Sentar debaixo de uma amendoeira, sentir a queda d'água me molha, lembrar da vida como brincadeira, porque ela passa num piscar de olhar. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Eu lembro quando eu vivi um canto longe daqui, com um sorriso ao luar. Mãe, sabe, eu sinto saudade. Pode arrumar minha cama, porque eu pretendo voltar. Todo mundo hipnotizado aqui. Com a Dília ali, viajando ali, ó, né? Realmente conecta demais a energia dela. Obrigada. Muito bacana. Parabéns. Essa Talento música... iluminado, querido. Obrigada. Bom demais, né, Bruno? Demais. Essa música chama Amendoeira. Eu fiz depois de um encontro, assim, muito especial. Tava sentado no banco, esperando uma prima minha. E um senhor em situação de rua perguntou se podia sentar comigo. E aí eu falei, claro, fica à vontade. E ele começou a conversar. Aí ele falou... ele me abordou falando, olha, não vou te roubar, não. Se for roubar alguma coisa, só sua amizade. Eu falei, que isso? Não imaginei isso em momento algum. E ele falou, olha, você tá cansado? Você tá com a cara de cansada? Tá tudo bem? Eu falei, eu tô cansado mesmo, trabalhei até muito tarde e tal. Ele falou, ó, tem que descansar, menina. Você é nova, tem que ver a vida e viver a vida, né, e tal. E a gente começou a conversar. Ele contou que era de Manhuaçu, né, que era de Minas e tal, e que... Aí contou da infância dele, que ele gostava muito de ir na cachoeira, que ele brincava muito na terra, né? Que a mãe dele sempre muito presente, tentando cuidar e tal, que quando ele começou a beber, ela sempre tentava ajudar pra né, tirar isso dele e tudo mais. E aí ele contou o porquê que ele tava na rua, na época, e tudo que aconteceu na vida dele, e aquilo me tocou muito, assim. A gente tem muitas pessoas em situação de rua
E é isso, são muitas histórias ali, né? São muitas vivências que às vezes a gente passa batido, a gente passa sem às ver. vezes a pessoa assim quer desabafar, né? Quer alguém Sim. pra ouvir, Exatamente, é isso. Às vezes o cara chega perto da pessoa, o cara não fica aqui perto de mim não, tal. Aí acha uma pessoa simpática Sim. que consegue ouvir, é prazeroso, não. E além de ouvir, ainda transformou nessa canção aí. Que a gente Eu ama. brinco que a música nem é minha, né? É dele. Bacana É, demais. seu Renato. Então Isso tá aí. aí, parabéns aí. Marcelão, passa muito rápido esse Eu falei, quando é música boa, né? Eu falei antes, em off, não falei, menino? Hoje vai pro programa voar, né? Quando é música boa, quando o convidado é bacana, né? Rapidinho, a hora... tempo voa, Na verdade, todos os convidados que passam por aqui, a hora voa, né, mano? Sim, Porque muito bom. É só gente talentosa, né? Então, Ana, foi um prazer realmente Prazer receber é aqui. todo meu. Muito obrigada por me receberem. As portas estão escancaradas para você aqui quando Muito quiser obrigada. E Tem quem maior quiser prazer acompanhar nas voltar. redes sociais, e tem, Ana? Passa pra Tem, gente, né? Ana C. Dornelas no Instagram. Ana com Ana. 2 N's. Ana C. Dornelas. Isso, de Ana Clara, né? Meu nome é Ana Clara Dornelas. E então é Ana C. Dornelas, Ana com 2 N's. Já vou seguir lá, então. E no Spotify é Ana Clara Dornelas. Spotify e todas as outras plataformas, na verdade. Tá no YouTube, Então, sigam lá, Deezer, acompanhem. tudo. Todas as plataformas tem as músicas lá. Acompanhe que é sucesso, né, Com Marcelo? certeza. Cola com a gente Obrigada. que é sucesso, né? Marcelo, muito obrigado aí mais uma Obrigado, vez por dividir esse querido. espaço com você aí. Prazer, Tamo prazer junto, estar aqui aprendendo ao lado demais desse aqui a cada cara, programa. aprendendo com você, né? Mas com vocês, né? Essa galera que maravilhosa. Valeu, produção. Valeu, Camila. Camila, Também com a gente aí. Adílio. Obrigada, Galera, gente. muito obrigado por acompanhar a gente mais num programa aqui. Como vocês sabem, vocês nunca perdem estar com a gente aqui, porque cada convidado, cada programa, realmente sensacional, talentos e potências realmente grandiosos aqui da nossa cidade, toda a região. Semana que vem tem mais, então fiquem ligados, Identidade das Ruas. Beijocas! Até a próxima. Obrigada.